Amém. É, Pai do Senhor Jesus a todos que estão presentes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. É, o versículo, os versículos que eu trago hoje da Palavra de Deus, hoje é um pouco mais extenso porque é um texto um pouco mais contextual. Abrange várias coisas. Eu acho um dos versículos mais importantes, na minha opinião, da Bíblia, 2, que fala sobre a nossa ansiedade. Eu sou do século passado, 1985, então diziam na época que eu era, acho que criança, adolescente, adulto, que era o mal do século, era a ansiedade. Então é sobre isso que eu venho falar essa noite. E o título do versículo na Bíblia é o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Então, o tema que eu trago para essa mensagem de hoje, do coração de Deus para os nossos corações, como o pastor Henrique acabou de falar, é não vos preocupeis. Isso serve para mim e para todos, para vocês, para todos nós. Para mim também. Eu sou bastante ansioso, pra falar a verdade. E, Júnior, pode dar início, por favor? Então, deixa eu colocar aqui para a gente poder ler juntos. Vamos lá. Mateus 6, a partir do 19 até o 34. Não sei se eu coloquei 35, mas é 34. Vamos lá. Disse Jesus, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, ou todas as nações buscam por essas coisas. De certo, em outras traduções, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Último versículo. E eu peço a Deus, até em nome de Jesus, que Ele escreva na data de hoje isso na tábua dos nossos corações. Se há alguém ansioso aqui ou que nos assiste, que Deus possa reverter, seja uma mudança, né? Um divisor de águas na vida de todos nós a partir desse dia. Que Deus coloque nos nossos corações definitivamente. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém. Amém? E assim encerra pelo menos a parte da leitura. Bom, Jesus começa aqui falando com aquele povo que nada sabia antes dele começar a ensinar, ou pelo menos o entendimento dessas pessoas era vão, se comparado à sabedoria que Jesus trouxe para aquelas pessoas, os discípulos naquele início, veio ensinar que a gente não deve ficar ansioso pelas coisas da vida, as necessidades, a provisão, porque, como eu disse aqui nos versículos, Deus sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. Eu mesmo me pego muito ansioso, a gente não está aqui para falar de nós mesmos, né? Mas falar da palavra de Deus. Mas eu posso falar por mim, porque eu não lembro exatamente o versículo, mas Paulo menciona que nós compartilhamos das mesmas aflições. Todos os servos do Senhor compartilham basicamente das mesmas aflições na terra, no mundo todo, né? Então eu acredito que o que eu estou falando de mim reflete para todas as pessoas que nos ouvem. Cada um manifesta algum sintoma, né? Cada pessoa tem um problema de saúde diferente, vindo da ansiedade. Alguns dizem que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Quem entende de psicologia acho que já deve ter ouvido falar isso milhares de vezes. Então, o que a gente vem falar essa noite não é sobre depressão, mas sobre ansiedade, que é uma vertente antagônica uma característica antagônica da depressão. Excesso de futuro, excesso de passado, quando você tem mais lembranças mais com acento, ruins lembranças, e você fica mastigando aquilo na mente, ruminando e se entristecendo cada vez mais. E ansiedade quando você está pensando no futuro. E normalmente o homem tende a pensar naquilo que a preocupação naquilo que é desagradável, né? Porque se estivesse pensando em coisa boa, não estaria se martirizando por isso, né? Então, aqui nós vemos que Jesus já sabia que o ser humano tem uma tendência a se preocupar negativamente com o futuro. Aí não é uma expectativa, é uma preocupação, é diferente. Até é ligado também, na psicologia, a ansiedade com o medo. É uma manifestação de medo. Medo do quê? Do futuro. Medo de eventos futuros, do que vai acontecer. E isso causa vários problemas. Eu, por exemplo, vou falar, né, eu fico com a minha mão coçando, tem gente que fica com a mão suada, então ele se manifesta de várias maneiras. Tem gente que cai o cabelo. Pode cair o cabelo por N motivos, né? Mas um excesso de preocupação, até em mulheres, tem queda de cabelo e é muito, né? Então, Jesus ele nos ensina que a gente não deve colocar o nosso coração nas coisas que são terrestres, não ajuntar tesouros na terra, até mesmo porque ele já nos deu, nos deu uma expectativa acerca dos tesouros da terra, que ele é uma expectativa até para a gente tirar o nosso coração disso, porque ele diz que a traça, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quando não é o bicho homem, que pode assaltar ou destruir, desfazer ou roubar aquilo que você tem. Então não é nada aconselhável por Jesus que a gente coloque o nosso amor. Porque colocar o coração é onde a gente ama, né? O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? Como diz Tiago, né? Se eu não me engano também. É o livro de Tiago. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará também o vosso coração. Então, Jesus ele vem falando aqui sobre várias situações. A candeia do corpo são os olhos devem ser bons. E depois ele vem aqui falando, eu queria destacar cada uma das partes que eu gostaria de falar. Por que Jesus fala? Eu me peguei pensando em algumas coisas, dentre elas essa. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Por que Jesus falou isso no meio desse ensinamento dele? Por que da nossa cabeça humana, né? Porque ele puxou essa parte aqui para falar. Não pode servir a dois senhores, ele está falando de ansiedade. Porque aqui ele está falando justamente aquilo que eu acabei de falar. A gente não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. É a ansiedade pela vamos dizer assim, uma fartura que te deixe tranquilo pro resto da vida. E as pessoas correm atrás disso igual rato correndo naquelas rodinhas. E é interessante, não engraçado, porque é engraçado se não fosse trágico, né? Então não vou falar que é engraçado, é trágico. As pessoas correm, já vi muito isso, até na internet. As pessoas correm tanto para conseguir dinheiro na vida, desesperadamente para ter a provisão delas, pro resto da vida, né? Se assim pudesse. E no final das contas elas acabam envelhecendo e por causa desse frenesi todo de buscar riqueza, elas acabam adoecendo. E seria engraçado se não fosse trágico, elas acabam gastando toda aquela riqueza com a sua própria saúde que ela estragou para conseguir a riqueza. E morre. E não leva nada. Como o pessoal costuma falar. Então não faz sentido nenhum. Na sabedoria de Jesus, ele já nos antecedeu a esse conhecimento, né? Jesus falou aqui em um dos versículos que para a gente não se preocupar, assim como o mundo se preocupa com isso. Os gentios, as gentes, as nações. Ou seja, eu acredito que isso acontecia até antes de Jesus. Se já acontecia na época de Jesus, que dirá agora? Eu acho que até o homem das cavernas ele ficava preocupado se ele ia ter alguma coisa para comer no dia seguinte. Isso aí quem tem necessidade, isso aí é inerente ao homem. Então, desde que o homem é homem, certamente ele tinha uma preocupação com os víveres, né? O que ele ia comer, o que ele ia se alimentar, né? O mantimento dele, né? Da prole, da família. E aqui eu ligo muito isso, as pessoas falam paz interior. Eu sinto uma paz interior, eu não gosto muito dessa expressão, paz interior, porque eu não acho nenhum versículo escrito exatamente assim. A paz de Jesus, né? A minha paz eu vos dou, né? A paz de Deus, né? De Jesus, né? A paz que transcende todo o entendimento, né? Isso sim. Eu sinto muita paz quando eu leio esse apanhado de versículos aqui. Esse capítulo 6 é quase a metade dele. Ele começa em outra coisa. É de 6 ao 18. Depois, esse que eu li é do 19 ao 34. Eu gosto muito desse apanhado de versículos aqui. Ele me traz muita paz. Porque se você falar para o mundo que você não está preocupado com nada, as pessoas vão achar que você está louco. E é interessante, eu não sei se eu não gosto de falar coisa que eu não conheço, eu gosto de falar só do que eu entendo, né? Não sei se é neurolinguística, neurociência, que fala que a importância de você falar e você mesmo escutar o que você está falando, você se reeducar naquilo que você fala. Então, se alguém te contraria quando você fala isso e você concorda, que você não está preocupado, que você confia em Deus, teu coração está totalmente confiante na provisão divina, e alguém te contraria, e você deixa aquilo, você fica pensativo naquilo que a pessoa falou, essa pessoa já está atrapalhando a tua vida espiritual. A gente tem que sair daqui hoje, eu inclusive, com a firme certeza no coração da divina provisão de Deus em tudo. Entendeu? Deixa eu procurar aqui. Porque todas estas coisas os gentios procuram, no 36, 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quem melhor do que Deus para saber o que é saber alguma coisa? Ele sabe de tudo. Quanto mais aquilo que nós necessitamos. Nossos filhos, né? Eu não tenho filho, né? Mas para quem tem filho, a família. Mas quem é filho tem preocupação com os irmãos, no meu caso, com os sobrinhos, com os pais, né? Até que, às vezes, quem não é da nossa família, a gente tem preocupação também. A gente não gosta de ver ninguém passar dificuldade, né? Mas quanto mais Deus não sabe o que as pessoas necessitam. Então, aqui ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Eu acho que não tem necessidade mais conhecida no mundo, 31. Não,
deixa eu colocar aqui para as pessoas poderem ver também. Versículo 31 do capítulo 6 de Mateus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Como eu ia dizendo, eu acho que não tem necessidades mais famosas, mais conhecidas dos seres humanos do que comer, beber e se vestir. Ou seja, Jesus aqui ele está sendo categórico, ele está sendo assertivo, ele está sendo específico, mostrando que o ser humano ia passar por esse tipo de dúvida, esse tipo de preocupação, esse tipo de, eu diria até, angústia excessiva, a ponto até... Isso não estaria na Bíblia à toa. Se foi chamado de mal do século no século passado o problema da ansiedade, isso aqui deve ter sido motivo de muitas coisas que a gente não sabe. Suicídios, doenças graves, divórcios. Por que não? Se um marido está desempregado e a mulher está vendo que a coisa não está indo, ela pode, de repente, tomar uma decisão ruim, haver um divórcio. Então, isso por isso que eu disse no início da minha fala, que é um dos versículos mais, na minha opinião, né, a série de versículos mais importantes da Bíblia. Porque a nossa vida cotidiana está dentro disso aqui. Se a gente não observar, se a gente está com excesso de preocupação ou não, a gente pode acabar adoecendo a nós mesmos, adoecendo as pessoas que estão ao nosso redor e, pior de tudo, ficando doentes na vida espiritual também. Então, toda vez que a gente vai orar a Deus, ajoelhar, o Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, que está dentro do Pai Nosso, está dentro disso aqui também. Então, por isso que a gente sente paz no coração ao orar um Pai Nosso, porque a gente sabe que a provisão, Deus está ali junto com a gente, nos observando, nos guardando e nos mantendo. E de nada adianta, eu até estava falando com a minha sogra hoje, é interessante que às vezes a pessoa está com uma preocupação, aí ela, por exemplo, vou botar um exemplo aqui, o desemprego. A pessoa está desempregada. Aí ela está extremamente preocupada causando uma doença nela, por exemplo. Aí é interessante que ela, sem aquela manifestação de doença, ela estaria em um patamar superior para achar um emprego. Ela doente, ela está no patamar inferior para conseguir um emprego. No final das contas, o que acontece? A pessoa adoece e não resolve o problema. Não tem nada a ganhar com a ansiedade, né? Ela piora como pessoa, fica mal-humorada, adoece e nem o objetivo dela, que ela estava se matando por dentro de preocupação com isso, ela não consegue ajeitar na vida dela. Entendeu? Mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Foi o que eu disse no início da minha fala, amém. Foi o que eu disse no início da minha fala. Eu precisei ler todos esses versículos, porque essa série de versículos ela é muito contextual. O louvor que a gente escutou aqui, quem está em casa pela internet nos assistindo não ouviu, porque a gente não passou o louvor, mas é aquele louvor que fala exatamente buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas sendo acrescentadas. Na verdade, a letra desse louvor é até bom para as pessoas que não conhecem o versículo, mas conhecem o louvor, para corrigir. Esse louvor ele é uma interpretação desse versículo bíblico. Porque o versículo bíblico não está escrito todas as coisas sendo acrescentadas, mas todas estas. Estas quais? A contextualizada que eu acabei de ler agora. Então, o que acontece? Porque se você falar todas as coisas, todas é muita coisa. Todas estas são específicas. Tem uma palavra para isso, é expresso, né? É expresso. Tem uma outra palavra mais difícil que eu não lembro agora. Acho que é tácito. Tácito é mais abrangente. Tácito não é exatamente uma agora. Quando é expresso, é quando está enumerado cada coisa. E esse caso aqui é expresso. Está enumerado cada coisa que será acrescentada, que são as necessidades básicas humanas. O resto a gente corre atrás, né? E para finalizar, o que eu pedi a Deus que Ele coloque na tábua dos nossos corações hoje e a gente nunca mais esqueça, para que a gente não fique adoecido de ansiedade, nervoso, mal-humorado, tudo que
que possa atrapalhar com relação à ansiedade que saia da nossa vida com isso aqui em mente e no coração. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Aqui está uma segunda coisa, no meio da minha fala eu também disse, tinha duas coisas que eu não tinha entendido porque estavam no texto. Essa parte de falando sobre dois senhores e essa parte aqui, porque basta cada dia o seu mal. Eu pensei, poxa, será que viver é tão difícil assim? Esse finalzinho do versículo 34, basta cada dia o seu mal. Mas, na verdade, é porque Jesus, conhecendo o coração humano, ele saberia que a nossa tendência seria de preocupação. E preocupação é bom ou é mal? Preocupação é mal, entendeu? É aí que eu tive o entendimento, percebi o porquê isso. Basta cada dia o seu mal. Aquilo que o ser humano tem expectativa preocupante, né, expectativa de preocupação, que vai causar alguma angústia, aflição para ele, para isso que Jesus veio trazer essa série de ensinamentos aqui, dizendo para não nos inquietarmos pelo dia de amanhã. Deixa eu até voltar aqui. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amanhã, eu creio que Deus resolverá todas as coisas na nossa vida. Como eu pedi a Deus um divisor de águas na nossa vida para esse dia de hoje em diante, a gente possa todos nós termos convicção e mudarmos, se é que a gente tem problema com isso. Quem tem gente que não tem, né? Graças a Deus por isso, né? Mas para quem tem problema com ansiedade, que essa palavra seja um divisor de águas nas nossas vidas. E falando em divisor de águas, eu lembro de Êxodo, quando o povo de Israel teve uma aflição enorme, quando ela chegou no fim ali da sua trajetória, um pouco antes do fim da sua trajetória para sair do Egito, e o povo de Israel se deparou com o Mar Vermelho na sua frente. E o que Deus fez? Deus dividiu as águas. Deus separou o mar, dividiu o mar no meio para o povo passar com o pé enxuto e conseguir êxito na trajetória do povo, tanto que hoje o mundo é populado muito pelo povo de Israel, e aquele povo não foi perdido ali, mas eles alcançaram vitória, e essa vitória que Deus tem para nossas vidas, eu acredito que se a gente confiar, tiver fé, orar todos os dias, buscar Deus em cada momento, cada aflição, Deus sempre estará conosco. E essa é a palavra para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O senhor vai orar finalizando? Vai aparecer. Amém. Fica aqui, não pode não. Amém, amados. Amém. Essa palavra, além de tudo que o irmão Rafael falou muito sabiamente, ela fala também muito sobre confiança, né? Você confiar que Deus está aqui hoje, mas também Deus já está lá no amanhã. Assim como ele falou com Moisés, já que o irmão falou na saída do Egito, né? Quando Deus falou com Moisés, eu sou, só que no hebraico não tem o eu sou, eu tenho eu serei. Eu serei o que serei. Quer dizer, eu serei o que vocês precisarem que eu seja. Aleluia. E a palavra de hoje foi perfeita. Deus está aqui hoje e Deus está lá amanhã, sendo o que você precisa hoje e sendo o que você vai precisar amanhã. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Muito amém. Eu não vou orar, não. Vou pedir que o pregador ore pelo final e eu dou a bênção apostólica. Amém? Amém. Senhor, pelo sangue do teu Filho Jesus que nós clamamos mais essa noite, pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas, para que possamos ser ouvidos pelo Senhor no seu trono, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra que veio do teu coração para as nossas vidas. O Senhor aplique nos nossos corações, que nós nunca mais, a partir de hoje, possamos nos deixar levar pelas ansiedades da vida, as preocupações, o desespero, mas tenhamos plena confiança que o Senhor, e nós ousemos dizer que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor, creio, e a tua palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E nós agradecemos pela tua palavra nessa noite, pelos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, igreja, vamos ficar de pé? Claro que pode.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam. Amém. Tenha uma noite abençoada, abençoadora, em nome de Jesus. Amém.